Glória a Deus. Como vai sua fé? Está capengando? Não? Está firmeza? Amém? Então, como vai sua fé? Amados, abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas fica antes de Efésios, depois de Coríntios. Fácil, fácil. Tiveram festas em paz? Queridos, quero te ver, está chegando. Amém? Só faltam alguns dias. Eu espero que os governos não alterem o carnaval, né, Gilhade? Já se escuta falar de carnaval para fevereiro, né, para o meio do ano. Espero que essas coisas não aconteçam e a gente consiga ter os nossos projetos normalmente, ok? Então, em fevereiro, se tudo correr bem, a gente vai ter nosso Quero Te Ver, são dias de busca intensa ao Senhor. E a gente precisa começar a treinar, amém, irmãos? Precisamos começar a treinar em nossa casa, em nosso dia a dia, porque serão dias intensos ali, e a gente precisa estar com... Todo atleta que vai para uma maratona, ele treina primeiro, né? Ele treina bastante para o dia da sua maratona. Então, se a gente não estiver treinando em casa, a gente vai ter uma dificuldadezinha. Deixa eu conversar com você aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Na verdade, deixa eu ver um pouquinho antes aqui. Versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Toda a Bíblia é importante, mas tem uns que têm um significado especial. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 8, vocês já acharam? Diz assim: ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem são os gentios? Nós, diga, nós somos gentios. E somos também gentis, no sentido de ser simpático, né? Pelo menos deveríamos ser. Então, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou antecipadamente, previamente, o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Por favor, repitam comigo isso. Em ti serão abençoadas todas as nações. Existem alguns gaiatos que mangam de pastor que pede para a igreja repetir. Esses gaiatos vão arder no mármore, né? Quando eu peço para você repetir, é porque eu quero ênfase, eu quero que enfatizar essa parte, ok? Então não é outro motivo, é só para a gente, presta atenção nessa fala aqui. Então Deus anunciou previamente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todas as nações da terra. Então destaca aí a palavra abençoado. Versículo 9: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Novamente a palavra, os que são da fé são o quê? Você pode repetir isso aí? Os que são da fé são abençoados. Estamos juntos? Os que são da fé são abençoados. Pois todos quantos são, versículo 10, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por ela viverá. O versículo que eu quero chamar a sua atenção é o versículo 8, onde está escrito que Deus anunciou antecipadamente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todas as nações da terra. O versículo 9: de modo que os que são da fé são abençoados. Novamente a palavra abençoado. Em suma, em resumo,
Deus resumiu o Evangelho no versículo 8, na simples declaração: as nações serão abençoadas. Amém? Qual é o resumo do Evangelho? As nações serão abençoadas. O Brasil é uma nação? Amém? Você pertence a uma nação? Então o Senhor disse: as nações serão abençoadas. É o resumo do Evangelho, é isso aqui. O Senhor resumiu o Evangelho, pregou o Evangelho para Abraão, e o resumo do Evangelho era: eu vou abençoar todas as nações. E no versículo 9, de modo que os que são da fé são abençoados. Agora o versículo 13. Versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Por favor, vou repetir de novo, porque eu quero que isso aqui fique bem gravado. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Estamos juntos? Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O resumo do Evangelho é: seja abençoado. E o versículo 13 diz o que Jesus fez. O que Jesus fez? Resgatou você da maldição da lei, assumindo Ele a maldição em nosso lugar na cruz do Calvário. Então eu quero que fique bem gravado essa parte de que os que são da fé são abençoados. E a parte que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora o versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos juntos? E se você é de Cristo, então você é descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Muito bem, esse aqui é o resumo do Evangelho. O Evangelho é isso aqui: você é abençoado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, 3 coisas eu quero retirar desse texto que nós lemos. Primeiro, a gente precisa entender que a lei tem uma maldição. Há uma maldição. Segunda coisa, que nós precisamos entender o que é a bênção de Abraão. Cristo nos resgatou da maldição. Então, que de jungle é maldição. E depois disse que nós tivemos acesso à bênção de Abraão. O que é a bênção de Abraão? E por último, nesse texto, a gente pode destacar que Cristo é colocado como aquele que nos põe de volta na rota da bênção de Abraão. Ok? Então, vós que não erais povos, agora sois povos, Cristo vos chamou para que nós fizéssemos parte, para que nós entrássemos na mesma rota, no mesmo caminho, na mesma confluência que Abraão andou. Pergunta: Abraão foi abençoado? Sim, foi muito abençoado, ok? Então nós vamos conversar um pouquinho, não vai dar para falar sobre todas essas coisas, o que é a maldição da lei, o que é a bênção de Abraão, mas a gente pode comentar um pouco sobre essas 3 coisas, ok? Então, assim, para a gente entender a palavra maldição, isso não é difícil para nós, ok? Não é difícil para nós entendermos o sentido da palavra maldição, porque eu penso que alguns de vocês que são um pouquinho mais velhos, antigamente a gente tinha medo da palavra da praga de mãe, né? A pessoa dizia que praga de mãe pega. Antigamente tinha esse ditado. Hoje em dia ninguém liga mais para isso não, né? Mas antigamente você queria ver um filho tremer na base e era a mãe dizer uma palavra ruim com ele. Não zangue a mãe não. Porque se a mãe ficar zangada e a mãe disser umas palavras contra você, amigo, era certeza de que aquilo ia acontecer. Quando a mamãe dizia para eu não fazer determinada coisa, pode ter certeza que se eu desobedecesse, eu já ia com a consciência que o negócio não ia dar certo. Então, se uma coisa esquisita não acontecesse comigo, no mínimo eu levava uma surra. Então, de qualquer forma, a história não ia terminar bem. Mas o que eu quero dizer é que havia uma consciência de que desobedecer a mãe ou receber uma palavra ruim da mãe, aquilo não ia ter bom resultado.
Isso é maldição. As mães, assim como os pais também, têm um poder e uma força muito grande de palavras sobre os seus filhos. O que elas dizem, o que eles dizem, é uma sentença. Amém? A gente conversou aqui outro dia sobre nós termos cuidado com o que falamos, porque o que nós falamos muda o curso das coisas. Não é assim? Nós falamos outro dia sobre isso. Observe o que você fala, porque o que você fala muda o curso das coisas. O que você fala, primeiro muda dentro de você. Se é palavra negativa ou se é palavra positiva, o certo é que aquilo vai causar mudanças primeiro dentro de você. Depois vai começar a fazer mudanças em seu entorno. Ok? Então, se a gente sabe que as nossas palavras são poderosas para gerar resultados, então a gente precisa usar bem as palavras, não é assim? A Bíblia fala que o que usa bem a sua boca vai comer do fruto dela. Então, que tal o menino está fazendo a prova? Vocês estão estudando ainda? Sim ou não? Não, né? Está tudo fechado? Está de férias. Mas quantos desses meninos estão estudando e dizendo assim, eu sou burro? Sim ou não? Sou burro. Não entendo isso aqui não. Isso não passa na cabeça de vocês não, né? Vocês veem aquela questão de, eu sou inteligente. Isso aqui eu tiro nota 10. Não, há uma mensagenzinha lá por trás, assim, de trás dos bastidores da mente, dizendo, você não pode. Isso aqui você não consegue, você é burro mesmo. E às vezes tem um professor que deixa isso bem claro para você. Não é? Tem uns professores que deixam isso bem explícito assim para você. Eu não tenho uma história muito boa com professor, não. Meus professores me odiavam quando eu era criança, me odiavam o tempo todo. Então a minha história com o colégio é a história de ódio. Ah, meu Deus, lá vem aquele menino falar de novo. Porque eu gostava de ser falador. Para mim, ir para a aula e não aprender, para mim era mesmo que nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou com dúvida. E muitas vezes as professoras não sabiam responder, então elas ficavam com raiva de mim. Mas, às vezes na escola dominical, também na igreja, o professor enrolando. Oh meu Deus, lá vem esse menino fazer pergunta de novo. Eu estou querendo entender, eu estou querendo puxar um fio de algum lugar, e ninguém me dá esse raio desse fio. Então, vem uma mensagenzinha na cabeça dizendo, você é burro, você não consegue. Amados, isso tem efeito sobre você. O que a gente pode fazer com relação a isso? Quando você recebe palavras que dizem que você pode, e você acredita naquilo que você pode, os resultados começam a mudar. Eu andei durante muito tempo com essa consciência de que eu era burro. Mas uma vez, alguém na minha família mais recente, né, a família da minha esposa, começou a dizer que eu era inteligente. Rapaz, você é inteligente, olha só que inteligente esse menino. Esse menino tem futuro. Aí o quê? É o quê? Como é que é? Eu tenho futuro? O problema, a questão é que elas não diziam, tanto minha sogra como a minha cunhada Antônia, elas não diziam aquilo de boca para fora, elas de fato acreditavam nisso. Chegou um ponto que eu acreditei. Rapaz, quer saber, eu sou inteligente mesmo. Isso dá certo, né? Acreditei nisso, irmãos, e fui atrás. Minha história com o colégio era ruim? Era, sempre foi. Primeira vez que eu entrei num colégio bom, quase que eu tenho um êxtase. Porque eu digo, não, eu nunca estudei. Nunca me apresentaram que era nada. Então, eu fui ter acesso a um bom colégio. Pela primeira vez, eu estava fazendo preparatório para cursinho, para entrar na faculdade. Então, numa dessas, eu entrei num desses colégios e digo, meu Deus do céu, eu não sei de nada. Até estudar conjunto na época, como é que é, macho? O cara colocando conjunto, está contido, contém, está contido, pertence, não pertence, e de repente o cara resolveu um problema matemático absurdo com conjunto, eu digo, não, isso não existe, isso é fora de realidade, eu não sei dessas coisas, não sei de nada. Então assim, cada matéria, português, matemática, história, geografia, eu digo, não, eu nunca estudei não. Então a minha história com o colégio nunca foi boa, porque a gente não teve acesso a bons colégios. E aquela consciência de que você é burro, de que você não consegue, de que você está ferrado, de que o seu destino realmente é olhar para baixo e não há chance para você, é um pensamento que fica rolando por detrás
da sua mente e aquilo vai mantendo você naquele estado, até que você descobre algo diferente. Amém? Então é disso que o Senhor está falando. Existe uma maldição, mas também está escrito: Cristo nos resgatou da maldição. Existem maldições que são lançadas sobre os filhos, e às vezes não são pelos pais, às vezes são por amigos, às vezes são por vizinhos. E aquilo vai construindo, aquilo vai amarrando, aquilo vai minando a nossa capacidade produtiva. Mas as Escrituras dizem: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não há razão por que nós nos mantermos subjugados, submetidos a uma condição que Jesus já nos resgatou dela. Quantas pessoas vão exercer suas profissões e dizem: não, eu não tenho capacidade de exercer isso aqui, eu não tenho capacidade de fazer isso aqui, eu não consigo isso aqui, eu não. Quem foi que falou que você não consegue? Eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo prosperar. Quem foi que falou que você não consegue? Onde que está escrito isso? Quem te deu a sentença? Um dia eu estava em casa e me veio um pensamento assim: rapaz, o Senhor disse: os céus são os céus do Senhor, e a terra eu a dei aos filhos dos homens. Aí eu digo: peraí, a terra tem 7 bilhões de pessoas, sei lá quanta gente que tem, e tem muita terra na terra, sim ou não? Tem muita terra na terra. Você concorda comigo? Tem muita terra na terra. E aí eu disse: bom, de toda a terra que tem na terra, eu só tenho 3 metros. Está errado isso. Bom, isso é o meu raciocínio. Eu estou falando de meus raciocínios. Como é que pode? O Senhor deu a terra aos filhos dos homens, eu só tenho 3 metros. 3 metros por 18. Está errado isso. Essa terra é muito grande para eu ter só isso aqui. E eu comecei a pensar sobre isso e comecei a falar algumas coisas. E eu esqueci. E depois de algum tempo, eu comecei a comprar um local que hoje funciona a nossa loja. Comprei um terreno que fica lá na Alvorada. Comprei a outra parte da minha casa, que agora não é mais 3, é 6. O outro que eu comprei lá tem 15 por 30 e tanto. O outro tem 3, porcaria de 3. Eu tenho que aumentar esses 3. O outro tem 3 por 20 e quanto? 20 e tantos metros. Mas é pouco, é. Mas o que eu estou dizendo para você é que em algum momento algo tem que estar lá. Em algum momento algo tem que mudar. E normalmente, para que isso mude, eu preciso mudar a postura de dentro de mim. Ei, está errado. O Senhor disse que a terra é dos filhos dos homens. Eu sou filho dos homens. Ele disse que deu para ele. Então tem gente que está com a parte que é minha. Sim ou não, gente? Eu não vou roubar de ninguém. Eu só quero que venha para mim o que é meu. E uma das coisas que a gente percebeu que Deus falou com Josué foi o quê? Onde você botar a planta do seu pé, eu dou para você. Então veja que os limites quem estabelece é quem? Eu. Sim ou não, gente? Os limites quem estabelece sou eu. O Senhor disse: se você ousar colocar o pé, se você ousar crer, se você ousar fazer diferente, é o que eu tenho dado para você. Então veja, existem maldições que foram lançadas, que foram ditas, que elas amarram por dentro. Às vezes nem são coisas que as pessoas disseram, são o ambiente onde você foi criado, o ambiente onde você vive. É um conjunto de coisas. Até o ponto que eu preciso sair daquele ambiente e começar a pensar como Deus fala, pensa, e falar como Deus fala. Amém? Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pastor, você está dizendo que a maldição da lei, ela se refere apenas a dinheiro, a recurso, a propriedade? Não. A maldição da lei, ela envolve pelo menos 3 coisas, no mínimo 3 coisas. Primeiro, pobreza. A pobreza realmente é maldição da lei. Outra coisa, doença. Doença é maldição da lei. Qual é a outra maldição da lei? Separação de Deus. Essa com certeza é a mais grave de todas. Separação de Deus. Pastor, onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Mas para ser mais específicos, abra comigo aqui, só para mostrar para você, Deuteronômio capítulo 28.
Diga comigo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vós que sois da fé, sois abençoados. Então que tal a gente começar a trocar nosso linguajar? Sim ou não, gente? Eu não posso, eu não tenho, não vai dar certo, estou lascado. Essa expressão "estou lascado" eu aprendi com o Igor hoje. O Igor é o pai, mais novo pai da igreja, né? Aqui dos nossos meninos, é o mais novo pai. E a Maísa estava dizendo que às vezes ele olha para a barriga dela crescer e diz: filha, tu tá grávida mesmo? Tô, amor. Tô lascado, não tô? Eu disse: não se desespere, minha filha, ele está só caindo na ficha de que agora ele é pai. Tem 9 meses para essa ficha cair. E a expressão "tô lascado, não tô não, filho". Então, as nossas confissões vão ter que mudar. Sim, gente? Sim ou não, gente? Os que são da fé são abençoados. Os que são da fé são abençoados. Você é abençoado? Pergunta é: você está crendo? Deus falou lá em Hebreus capítulo 11 que se você não crê, não dá para andar com Ele. Deus só gosta de andar com crente. Está junto aqui ou não? Deus só gosta de andar com crente. Não, eu só vejo coisa negativa, tudo que eu vejo vai dar errado, as coisas não vão fluir, é só coisa para baixo, é só... Deus diz: não dá para andar comigo não. Estão comigo ou não? Esses pensamentos passam na cabeça de vocês? Estou ferrado, estou lascado, não vai dar certo, vou explodir, vai ferrar tudo. Sem expectativa, sem esperança, sem futuro. É isso mesmo, minha vida é essa mesmo. Acabou, foi assim com a minha mãe, foi assim com meu pai, foi assim com meu tio, vai ser assim comigo. Passa essas coisas na sua cabeça? Deus disse que os que são da fé são abençoados. Os que são da fé são abençoados. Tem bênção para acessar. E a fé é a chave dessas bênçãos. Isso vai depender. E a minha boca está diretamente envolvida com isso, irmãos. O que é que você fala? Quais são os pensamentos que você deixa na sua cabeça? Você pensa que eles não causam efeito? Causa efeito. Comece a pensar no limão verde. Chega, brilha. Passe a faca nele. Lascou no meio. Agora esfregue na língua. O que acontece contigo? Você começa a salivar, né? Alguns, talvez outros sejam resistentes. Não, comigo não acontece não. Mas a maioria começa a criar saliva do cantinho da boca assim. Você está sentindo o limão. E eu nem fiz assim, dramatizando. Eu só contei aqui. O que é que eu estou dizendo? É que os pensamentos começam a gerar efeitos no corpo. Começa a gerar efeito em você. Então eu preciso ter cuidado com meus pensamentos? Sim, porque os meus pensamentos vão me encarregar para eles. Os meus pensamentos vão me puxar. Então, se é para os meus pensamentos que eu quero, então continue com eles. Se os seus pensamentos estão levando para o precipício e é para lá que você quer ir, então siga. Agora, se você quer ir em direção contrária, mude os pensamentos. Porque uma vez mudados os pensamentos, eu vou ter que obrigatoriamente mudar a minha fala. Porque na hora que você for dizer algo contrário aos pensamentos que você quer, vai ter grito. Porque os seus pensamentos são bons, mas você está falando coisas ruins. Aí vem uma pergunta no seu coração dizendo: por que você está infamando a terra que Deus está te dando? Por que você está destruindo a terra para onde você está caminhando? Por que você está destruindo o castelo que você está construindo? Porque algo está sendo construído no meu espírito. E a minha fala e os meus pensamentos têm que estar em harmonia com aquilo que eu estou construindo. Amém, queridos? Tem que estar em harmonia. Então veja, um exemplo disso foi o povo de Israel. O Senhor disse para eles: entre na terra da promessa. Está lá, Números capítulo 14. Entre na terra da promessa. Aí pegou lá um bocado de irmão e disse assim: vão lá enxergar a terra que Deus está dando para você. Lá é terra boa. Vocês vão se apossar de coisas que vocês não plantaram, vão comer coisas que vocês não plantaram, vão morar em casa que vocês não edificaram. Vocês vão provar o bem do Senhor naquele lugar. Eles foram. Mas quando chegaram lá, eles viram que as muralhas estavam cheias de homens muito fortes, guerreiros muito valentes.
Qual foi o pensamento que veio na mente deles? Nós somos como gafanhotos. O que a gente faz com gafanhoto? Pisa em cima, é como se fosse uma barata para nós aqui. Uma barata a gente pisa em cima. Eles olharam para os desafios e disseram, nós somos um gafanhoto. O que aconteceu? Eles viraram um gafanhoto. E os inimigos de fato pisaram em cima deles. Mas qual foi a palavra que Deus tinha dito para eles? Entra, possua, arrebente, eu estou contigo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mundo está em pânico, queridos. O mundo está em pânico. Eu estou falando, o mundo está em pânico. Os consultórios de psicanalistas, de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, não para de gente para lá. Pânico. Nós somos super-homens? Não, nós somos homens. Mas se houver uma postura de fé, esses consultórios vão se esvaziar. Vocês estão comigo? As igrejas fecharam. Vocês acham que isso é à toa? As igrejas fechadas, seu espírito vai ficar fraco. Ah, nós estamos fazendo transmissão online. Não é a mesma coisa, irmão. Não é a mesma coisa. A gente precisa levar um tapa do outro, a gente precisa ter raiva do outro, a gente precisa gritar com o outro, a gente precisa ser gente. Ao vivo não dá, online não dá não. A gente não sente a catinga do irmão, a gente não nada. Não tem. Então não é a mesma coisa. Então imagina que aqueles irmãos chegaram lá diante do desafio e disseram, somos gafanhotos. E não entraram e voltaram apavorados. E ainda contaminaram todos com incredulidade. Moral da história, uma nação inteira, irmãos, fugiram. E só 2 homens ousaram crer. Mas os que creram, o Senhor disse, vocês entrarão. 2 só ousaram crer e entraram. E a Bíblia fala que Deus amou o espírito excelente que havia naqueles homens. E me encanta muito essa história de homens que tinham espírito excelente. Porque o espírito excelente, ele é um espírito que pensa bem, que é um espírito positivo, é um cara que pensa, vai dar certo, é um cara que está entusiasmado, que está animado, as coisas vão acontecer. Ele não está olhando necessariamente por desafios, eles estão olhando para uma palavra que Deus falou com ele. A palavra que Deus fala com você não é exatamente a palavra que eu estou falando. É a palavra que, enquanto eu estou falando, Deus fala com você. A minha fala é só um veículo que Deus encontra para falar com você. Então, às vezes o que Deus comunica a você é diferente daquilo que eu estou dizendo, porque Ele falou só com você. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, e eu acho que é algo que acontece corriqueiramente na igreja. Amém? Você se lembra que os irmãos começaram a orar em línguas? E a Bíblia fala que 17 nações ouviam eles magnificando a Deus na sua própria língua. O que significa dizer? 17 nações e tem lá um punhado de irmãos falando. E cada um está ouvindo na sua própria língua. O que é que eu entendo? Pedro falava e eles entendiam o que Deus estava comunicando a eles. Então é um falando e Deus distribuindo. E Deus alimentando e Deus cuidando do seu povo. Então veja, o que é que nós precisamos? De uma palavra. É uma palavra, uma semente que Deus lança no coração. Você se posiciona sobre ela. A única coisa que Pedro precisou para andar sobre as águas foi uma palavra. Havia tempestade de um lado, havia tempestade de outro, mar revolto, o barco vai virar. Jesus vinha andando sobre as tempestades, sobre as águas. Os homens ficam com medo, dizendo é um fantasma. E Jesus diz, aquietem-se, homens frouxos. Sou eu. Versão para homens de pouca fé. Homens frouxos, cabras frouxos. Sou eu. Pedro pergunta, diz assim, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus fala, vem. Ele só precisava disso. Vem. Pedro se levantou do barco, pisou na água e foi andando em direção a Jesus. Tudo o que ele precisava de quê? De uma palavra. Quando aquele homem vem a Jesus dizendo, olha, ora pelo meu servo. Eu acho que era um servo.
Aí Jesus estava caminhando e disse: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diz só uma palavra e o meu servo vai curar. Jesus disse: seja assim, conforme a tua fé. Os empregados foram correndo na frente, viram chegar em casa, o servo estava curado e viram que era precisamente na mesma hora que Jesus liberou uma palavra. Enviou-nos a sua palavra e nos curou. O que é que nós precisamos para derrubar o gigante que está sobre os nossos muros? De uma palavra. E depois que a palavra estiver no coração, nós precisamos de determinação para se posicionar sobre ela. Para não fugir nem para a direita nem para a esquerda. Para não ouvir vozes diferentes daquilo que Deus falou. É se posicionar no que Deus falou. Estamos juntos? Então diga comigo que Jesus me resgatou da maldição da lei. Você já viu situações que aconteceu com a sua avó, que aconteceu com a sua mãe e que hoje você vê acontecendo com você? Minha avó foi mãe aos 15, minha mãe foi mãe aos 15 e eu sou mãe aos 15. Vai parar isso quando? Meu avô foi assassino, meu pai foi assassino, eu sou assassino. Vai parar isso quando? Meu avô era ladrão, eu sou ladrão, meu pai era ladrão, todo mundo é ladrão lá em casa. Nós somos ladrão. Vai parar isso quando? Vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, herdada de vossos pais, não por sangue de bodes, não por sangue de carneiro, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, Jesus. Vós fostes resgatados de um vão procedimento que vocês herdaram de seus antepassados. Cristo se manifestou para nos resgatar da maldição da lei. Há uma maldição que ecoa sobre famílias. Cristo nos resgatou dessas maldições. Estamos juntos? Então, Deuteronômio capítulo 28, primeira parte do versículo do capítulo, Deus nos fala acerca das bênçãos que virão sobre aqueles que ouvirem a voz do Senhor e obedecerem. Começa o texto dizendo assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, Deuteronômio 28, cuidando de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Olha só, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Estamos juntos? Amém. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí o Senhor diz assim: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre. Aí o Senhor começa a citar bênção, 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 bênção em tudo. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Às vezes a gente diz assim: bom, em Maracanã eu não posso prosperar. Você pode prosperar em qualquer lugar. Eu moro no pé da serra, no lugar onde a onça bebe água no prato. Ótimo. Não posso prosperar porque eu moro nesse lugar. O Senhor disse: você vai ser abençoado no campo e você vai ser abençoado na cidade. Não é o lugar que determina que você vai prosperar ou não. É a capacidade que você vai desenvolver de ouvir a palavra. E uma vez que a palavra estiver no coração, ela é a semente que te fará prosperar. Tudo o que nós precisamos é de uma palavra. Baseado na palavra, as ondas vão se aquietar. Baseado na palavra, a água vai coalhar, vai criar uma tábua sobre aonde você vai andar. Palavra, uma palavra. Então o Senhor diz: se você ouvir a minha palavra e obedecer, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu solo, bendito os teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, tua amassadeira. Você é costureira? Já chegou nas suas máquinas e disse assim: você é bendita.
Já olhou para as suas linhas e disse: você é abençoada. O Senhor disse: bendita será. Se fosse no nosso tempo aqui, o Senhor ia dizer assim: bendita é a sua máquina, ela é abençoada. Amém? Olhar para o seu carro e dizer: se você é bendito, meu carro é bendito. Tudo que eu tenho, o Senhor disse: bendito é. Amém. Hoje você não tem amassadeira, mas você vai na padaria e compra um pão. Aí você diz: o meu pão é abençoado. Amém. Bendito será o teu pão, bendito serás, bendito serás. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. Quantas vezes você sai e diz assim: será que eu volto? Apavorado, de medo, muito pânico, perigo nas ruas. O Senhor disse: bendito você será ao sair e bendito você será ao voltar. Trabalhei durante muitos anos de madrugadas, acordando de madrugada. Vi muita coisa acontecer. Mas, amados, nunca mexeram comigo. Amém? Nunca mexeram comigo. Bendito você é ao sair e bendito você é ao voltar. O Senhor te guarda. Nenhum mal te sucederá. Queridos, são esses tipos de pensamentos que precisam perscrutar o nosso coração. Nossa mente não pode estar cheia de programa policial, de acidentes, de violências que acontecem nos programas policiais. Minha mente tem que estar cheia disso aqui, ó. Bendito, eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado quando eu vou para o interior. Porque a bênção não é o lugar, a bênção é o Senhor que é contigo. Eu sou abençoado, irmãos. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Todos os que são da fé são abençoados junto com o crente Abraão. Então precisamos estar firmes nisso aqui. Bendito será ao entrar, bendito ao sair. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Essa semana eu fui na casa de uma irmã e ela disse que teve um sonho comigo e a minha esposa. Nós chegávamos na casa dela e de repente ela via 2 leões se levantando de um lado, 2 leões se levantando do outro, e eles começavam a rugir para que nossa entrada fosse impedida. Rugia o leão. E ela ficou, tem mais alguns detalhes do sonho que eu não me lembro, mas ela ficou impressionada com aquilo e quando eu estive lá, ela falou, eu disse: bom, vou contar para Marta esse sonho. Mas de antemão, querido, deixa eu dizer para você, não é novidade. Amém? O fato do diabo não querer que a gente entre na sua casa, isso não é novidade. O fato de saber que o diabo quer nos destruir, não tem novidade nenhuma nisso. É fato. Eu estava contando para ela, quando a gente era jovem, fizemos um culto de libertação na igreja, e muita gente ficou endemoniada. Muita gente. Era aqui na Avenida 11, próximo daqui. O culto se estendeu, passou próximo de meia-noite. Até a polícia veio para saber o que estava acontecendo. Tinha algumas pessoas possessas, o policial disse: isso aqui eu tiro em 2 tempos. O senhor quer que eu resolva? O policial ia pegar o cacetete, descer o cacete nas pessoas, isso aqui eu resolvo, mas é ligeiro. Aí veio um cara para buscar os familiares que demoraram. Quando esse cara chegou, saiu uivando sobre esse canal aí, não tem paredezinha de um lado, parede do outro. Ele virou uma espécie de um lobo e saiu correndo sobre aquela muralha com velocidade enorme de 4. Ou seja, o negócio se estendeu até meia-noite para libertar essas pessoas lá de possessão demoníaca. Uma dessas lá, eu estava em cima era um jovem, estava em cima dele: sai demônio, não sei o quê, os olhos vermelhos, esbugalados, olhando para mim: eu odeio você, vou destruir você, sua alma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A hora fiquei com medo, vou dizer que não.
Fiquei com medo. Posso mentir. Mas depois eu fui pensar sobre aquilo. E disse, bom, mas qual é a novidade que ele está dizendo? A gente já sabe disso. A gente já sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Que a ideia dele é destruir mesmo as almas dos homens. E se esses forem de Deus, mais ainda. Porque são ameaças. Por isso os leões se levantavam do lado e do outro dizendo, vocês não entram. Tem algumas famílias que a gente vai visitar que estão enfrentando problema que o diabo cochicha nos ouvidos dizendo, não queira eles aqui, manda eles embora, sai daqui. Deixa a gente em paz. Uma ova, amados. Vai ficar livre no nome de Jesus. Porque Jesus nos resgatou de quê? De maldição da lei. Nós somos abençoados juntos com o crente Abraão. O nosso direito é bênção. Nosso direito não é maldição. Jesus se tornou maldito em nosso lugar para que a bênção fosse dada a nós. Amém? Então veja, esse texto que nós estamos dizendo aqui, os teus inimigos vão se levantar contra ti. Isso aqui não é o teu vizinho, ok? Isso aqui não é o teu amigo chato. São inimigos espirituais mesmo. O Senhor disse assim, olha, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão da sua presença. O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre bênçãos. Isso aqui são bênçãos. O Senhor disse, os teus inimigos vão vir contra você por um caminho, mas eles vão sair por 7. Agora a pergunta é, por que eles vão vir por um caminho e voltar por 7? É porque eles viram alguma coisa que os amedrontou e os fez afugentar. E quando eles buscaram o caminho, por onde foi que a gente veio? Eles saíram fazendo caminho novo, porque eles estavam desesperados. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, quando o inimigo começou a fazer planos, a fazer projetos, dizendo, eu vou quebrar você. E não é novidade, irmãos, escuta, a Bíblia mesmo diz assim, vigiem, sejam sóbrios, ande esperto. Essa palavra sóbrio quer dizer não ande bêbado. Fique com as suas faculdades espertas. Ele diz, porque o diabo, vosso adversário, ruge como leão, buscando ocasião para tragar. Então isso não é novidade. Não é novidade. Ele de fato quer isso. Mas o que é que nós precisamos fazer? É entender isso aqui que o Senhor está falando. Os teus inimigos virão contra ti, mas eles vão fugir por 7 caminhos. Por 7 caminhos. Porque, amados, eles virão o Senhor. Eles verão o Senhor. Aos que habitavam em trevas, a Bíblia fala, o Senhor fez raiar grande luz. Aos que habitavam em trevas, o Senhor fez raiar grande luz. Então, quando o leão da tribo de Judá se levanta, querido, você já viu, o pessoal às vezes coloca vídeos muito interessantes, tem aqui o ursinho bem pequenininho, aí vem um predador para comer, para querer comer o filhotinho, e a presa está certa, que eu vou matar esse ursinho, hoje o meu jantar vai ser de boa. Só que de repente o bicho sai correndo, e o que aconteceu? É que ao fundo, o grande urso vinha para salvar o seu filhote. O filhote não viu, mas o predador viu, que o pai se levantou. Amém? Então é isso que o texto está dizendo, o inimigo vem por um caminho contra você, mas ele vai fugir por 7, porque o Senhor se levanta, amados. O Senhor se levanta para salvar os seus filhos. Nenhuma pedra, como está escrito no Salmo 91, você pisará leão e áspide, não te fará dano algum. As pedras não vão machucar os seus pés, porque é o Senhor quem guarda você. Ele disse, porque você tanto me amou. Ele disse, eu vou guardar você, vou lhe colocar no alto retiro, vou lhe colocar no alto monte, vou lhe mostrar a minha salvação, vou te fazer prosperar e vou te encher de vida boa. Olha que expressão magnífica. Diga, Deus vai me encher de vida boa. Você tem coragem de dizer isso? Deus vai me encher de vida boa. Está lá escrito, irmão, Salmo 91. Deus vai me encher de vida boa, porque você me amou. Porque tanto me amou, te mostrarei minha salvação. Vou te colocar no alto retiro, você vai clamar, eu vou ouvir a sua oração, vou te mostrar minha salvação e vou te encher de longa vida.
longa vida, vida boa. Quando Deus promete nos abençoar de vida, irmãos, não é uma vida lascada, miserável, desgraçada e cheia de doenças. É uma vida boa. Amém. Glória a Deus. Então escuta só o que está escrito aqui. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos. O Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo que puseres a tua mão. Estamos juntos? O Senhor mandará. Há uma ordem. O que é bênção? É uma palavra liberada. Estamos juntos? Bênção é uma palavra liberada. E aquela palavra liberada vai se cumprir. Deixa eu citar exemplo para você. Você lembra daquele episódio lá de Jesus, Marcos capítulo 11, em que ele amaldiçoa uma árvore. Ele vai atrás de fruto, procura na árvore, e lá não tem fruto, só tem folha. Então o Senhor se virou contra a árvore e disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. Seguiram passar a viagem no dia seguinte, ou 2 dias depois, não sei, voltaram. Ao passar pelo mesmo canto, os discípulos começaram a se admirar e dizer: Senhor, a árvore que amaldiçoaste secou. Você entende aqui o que é maldição? Uma palavra liberada que se cumpriu. Senhor, a árvore que amaldiçoaste, qual foi a maldição que o Senhor disse contra ela? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. A árvore entendeu o quê? Vou ter que secar. Há uma ordem. Nesse texto aqui o Senhor está dizendo: darei ordem a teu respeito, para que a bênção esteja contigo. Darei ordem a teu respeito, para que a bênção esteja contigo. Tudo que fizeres, tudo que tocares tua mão, abençoado será. Olha que coisa que o Senhor está dizendo para nós. Diga comigo: os crentes são abençoados. Jesus nos resgatou da maldição da lei. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra chuva a seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Guarda essa palavra aqui: o Senhor te fará, vamos lá, o Senhor te fará prosperar, grandemente, em tudo que puseres tua mão. Você pode dizer sozinho: 1, 2, 3 e... Amém. O Senhor te fará prosperar grandemente. A bênção do Senhor é a vontade dele para nós desde o início da Bíblia, amados. A primeira vez que a gente escuta essa palavra bênção aparecer, ela está em Gênesis capítulo 1, versículo 22. E ela está no tempo da criação. Então Deus os abençoou, diz assim: então Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Olha só, e Deus os abençoou, dizendo: o que é a bênção? Diga uma palavra que vai se cumprir. Deus os abençoou, dizendo: a bênção é uma sentença que vai se cumprir. A maldição é uma sentença que vai se cumprir.
Mas o que a gente aprendeu? Cristo nos resgatou da maldição. A maldição, ela envolve pelo menos 3 coisas, como eu disse para vocês: miséria, doença e separação de Deus, morte espiritual. A maldição mais séria, mais grave, é a separação do homem com Deus. E o que a bênção faz conosco? O que a bênção de Jesus faz conosco? A primeira coisa, ele nos reconcilia com Deus. A primeira coisa, ela nos alinha com Deus. A primeira coisa, ele nos traz de volta para o jardim. Ele nos traz de volta para o lugar de comunhão. Ele nos traz de volta para o lugar onde Deus vai falar e nós iremos ouvir. Deus restaura isso. Como consequência disso, vem as bênçãos voltadas para finanças, voltada para a saúde, voltada para a família. Como disse o Senhor, em tudo que você colocar a mão para fazer, até seus objetos são abençoados. Você crê nisso? Está na Bíblia. Escuta aqui, eu sei que não dá tempo, eu disse para vocês, eu estou só conversando, ok? Não dá tempo a gente abordar tudo, mas veja aqui, já eu volto para a gente, nós já vamos encerrar. Deixa eu ver aqui. Nossa, vem para cá, louvor, cadê vocês? Se você observar aqui no livro de Jó, eu gosto demais disso aqui. O livro de Jó fica antes do livro de Salmos. Jó capítulo 1. Vocês lembram da história de Jó capítulo 1? Jó era um homem justo, temente ao Senhor, tal. Aí chegou Satanás. A palavra Satanás significa inimigo, adversário, opositor. Estamos juntos? Essa é a característica principal dele, é alguém que se opõe. É alguém que é inimigo, adversário. Então diz a Bíblia que Jó era um homem temente ao Senhor, mas o adversário, que atende pelo nome aqui de Satanás, chega diante de Deus e diz assim, versículo 8, Jó capítulo 1, versículo 8, notaste, porventura meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor. Na verdade, disse o Senhor a Satanás, me perdoe, versículo 8, disse o Senhor a Satanás, notaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura é em vão que Jó é desse jeito? Olha só a pergunta de Satanás. A pergunta dele é uma pergunta provocativa. Deus está dizendo, percebe que homem tremendo isso aqui? Ah, irmãos, percebe que isso é um depoimento extraordinário? Deus olhar para nós e dizer assim, percebe ali? Se liga. Filhão, não é não aí? Meu orgulho. Percebe? Os que são da fé, eles são tornados justos diante de Deus. O texto diz que Jesus não se envergonha de lhes chamar de meus irmãos. Jesus disse, eu não me envergonho de chamar eles de meus irmãos. Os que são da fé são tornados justos. E os justos são tornados herdeiros juntos com Abraão. Deus está falando aqui para Jó e dando um depoimento dizendo, tem visto ele aí? Homem fantástico, sim ou não? Aí Satanás diz para ele assim, oxe, mas é por acaso que ele é assim? Não tem motivo para ele ser assim? Olha só os motivos que o diabo dá. Ele diz assim, o Senhor não tem protegido ele de todo lado? Isso é depoimento do próprio inimigo dizendo, o Senhor tem protegido a ele de todo lado. O Senhor tem protegido a casa dele e tudo que ele tem. Tens abençoado as obras de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Olha isso. Não o tens protegido de todo lado? Tem uma versão que diz assim, o Senhor tem colocado uma cerca ao redor dele. O Senhor o cercou com uma sebe. Ou seja, o Senhor colocou uma proteção que eu não consigo passar. Ele está guardado. Aí
o Satanás está argumentando, por acaso é em vão que ele te teme? É em vão que ele te adora? É em vão que ele te venera? É em vão que o coração dele é teu? Eu tenho visto que o Senhor tem colocado uma cerca ao redor dele e o tem protegido a ele de todos os lados, tem protegido a sua casa, tudo quanto tem abençoado as obras de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Isso é uma declaração do diabo acerca da vida de Jó. Então, amados, esse é o nosso estado, essa é a nossa situação. O projeto de Deus, desde o começo, é que os seus filhos estejam debaixo de bênção. Gênesis capítulo 1, 22, o Senhor fala, então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas, os mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. No versículo 28, agora o Senhor tinha criado o homem, e ele repete a mesma sentença no versículo 28. Então Deus os abençoou, falando agora do homem, e disse-lhes, frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. E Deus os abençoou, dizendo essas palavras. Então, amados, primeira coisa, quando Deus faz o homem acabou de ser formado, fresquinho, saiu da forma. Você já viu algumas pessoas bonitas? Algumas pessoas legais que você diz, a fulana é tão bacana, que Deus só fez um daquele tipo e jogou a forma fora. Não tem igual na terra. Pois bem, Deus havia acabado de fazer a forma, criou o homem, ele estava lá fresquinho diante dele, e o Senhor o abençoou, dizendo, amém? O Senhor o abençoou, dizendo, seja fecundo, frutifique, multiplique, seja extraordinário. Está percebendo aqui? Então, quando eu nasci, quando eu fui gerado, o Senhor liberou uma palavra sobre mim. Então, você pode escolher em que palavra você crerá. Em que palavra vocês crerão? Eu já creio, só creio. Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavra vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Ela diz que eu sou curado, ela diz que eu sou suprido, ela diz que eu sou livre, vitória ela diz. Pode chamar, me contrate. Eu sei, gente, foi horrível, mas tudo bem. Olhe bem, você percebe então que quando o homem foi criado, a primeira palavra de Deus com eles foi, seja abençoado. Há uma sentença sobre você para frutificar e multiplicar. Antes de Deus falar isso para os homens, Ele falou para os peixes. Eu penso que há uma proposta para isso. Deus estava dizendo assim, eu disse a mesma coisa, preste atenção o que vai acontecer a eles. Estamos juntos? O que é que eu quis dizer quando eu disse seja fecundo, frutifique, multiplique, domine? Olhe para os peixes. Quando você olha para os peixes, você percebe, quando você olha para as águas, você percebe a ordem de Deus acontecendo. Peixes frutificando e multiplicando. Eles são muito férteis, eles são abundantes, eles são extraordinários. Não conta moeda, não conta miséria, são abundantes. Você não vê peixinho se frutificando timidamente. Numa jogada de ova que o peixe faz, é uma arruma de peixe. É um monte. Nasce um monte de peixinhos, de uma ovada só de um peixe lançou. Deus estava dizendo, criei você para ser assim, extraordinariamente fecundo, extraordinariamente próspero, frutificando e multiplicando em tudo quanto você faz. Irmãos, quando Deus começou a ministrar isso para mim, eu fiquei tímido, eu disse, não pode ser assim. Deus começou a falar comigo e dizendo, usando lá Isaías capítulo 66, se eu não estou enganado, que o Senhor diz assim, não sou eu que faço a madre, não sou eu que faço o útero. Aí
Aí o próprio texto responde: sim, é o Senhor que faz o útero. Aí Deus pergunta de novo: eu que faço o útero, não vou fazer nascer? O que ele está dizendo? Eu vou fazer o útero para ele ser estéril? Deus está dizendo: não. Quando eu faço o útero, eu faço para ele gerar, eu faço para ele produzir, eu faço para ele frutificar. Então Deus estava dizendo para mim: eu fiz o útero, eu vou fazer nascer, eu vou fazer frutificar. Depois veio uma palavra dizendo: eu te farei frutificar extraordinariamente. Eu tive dificuldade de falar essas palavras. Eu te criei, te fiz para frutificar extraordinariamente. Aí uma terceira vez Deus disse assim: eu te fiz para fazer frutificar extraordinariamente como Abraão. Eu digo: agora não, isso já é demais. Como Abraão? Sim, como Abraão. E como foi com Abraão? Ele disse assim: Abraão, vou te fazer frutificar, mas é tanto, mas é tanto, mas é tanto, mas é tanto, que você não tem como contar. E para você entender o que eu estou dizendo, já que você não entendeu a mensagem dos peixes, porque a primeira vez que Deus usa a palavra bênção, Ele usa para as águas. Versículo 22. Para que eu tivesse uma ideia do que é que Ele está falando. Quando Ele fala para Abraão: vou te fazer prosperar, frutificar abundantemente. Aí o Senhor disse: agora vai lá para fora. Era de noite? Era. Olha para o céu. Começa a contar as estrelas. Está conseguindo, Abraão? Abraão tentou uma vez, tentou duas, tentou três, se perdia na conta, começava de novo. Abraão, continua, Abraão. Deus tem tempo, Deus tem tempo. Eu tenho tempo. E Abraão continuou contando. Perdi as contas, começava de novo. O Senhor disse: olhe para as estrelas. Amados, aqui nós não vemos o céu. Você sabe, uma das coisas que nós somos roubados nas cidades é que nós não vemos a natureza. E Deus fala conosco por meio da natureza. Está escrito em Romanos que as coisas criadas, elas testificam para nós, elas pregam para nós acerca da exuberância de Deus, acerca da grandeza de Deus. Elas pregam para nós. Vai para um lugar onde não tem luz, escuro, preto, e olha para o céu. Irmão, você não... é muita estrela. É muita estrela, é muita estrela, e muita estrela. Um punhadinho que você olha, é muita estrela, e você está olhando a olho nu. Se fosse uma lupa especial. Muita estrela. E a mensagem do Senhor para Abraão é: disse, eu vou te fazer frutificar assim, olha para o céu. É muita estrela. Contou, Abraão? Contei não. Conta de novo. Contou? Contei não. Conta de novo. É assim que eu vou te fazer. Já entendeu? Abraão disse: eu acho que eu entendi. No dia seguinte, Deus pega Abraão e disse: eu quero te mostrar de outro jeito. Vamos para a praia. Foi para a praia. E disse assim: consegue contar esses grãos de areia? Abraão disse: não. Tenta. Tenta aí. Ele disse: é assim. A frutificação, a multiplicação, a fecundidade, o extraordinário. Então quando Deus disse assim: vou te fazer frutificar, eu fiz o útero, eu fiz a madre, vou fazer frutificar extraordinariamente. E por último, como Abraão disse: não pode estar certo. Eu não posso ser comparado a Abraão, porque Abraão é o pai da fé. O cara foi, pelo amor de Deus. Quando a gente lê esse texto aqui de Gálatas capítulo 3, é isso que Deus está dizendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso à bênção de Abraão, para que tivéssemos acesso ao Espírito Santo. Se sois de Cristo, sois filhos de Abraão. Se sois filhos de Abraão, sois herdeiro das mesmas promessas. O que Deus estava dizendo é que essa é a verdade do Evangelho. Vendo Deus, pregando Deus antecipadamente, o Evangelho a Abraão disse: eu vou te abençoar. Pregou Deus o Evangelho para Abraão, e o Evangelho era: eu vou te abençoar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Estamos juntos? Glória a Deus. Tem muita coisa para ser dito aqui, mas como eu disse, eu vou encerrar. Nós vamos encerrar. Eu gosto de pensar assim: qual foi a bênção de Abraão?
Isso é uma pergunta que eu sempre faço para Deus. E eu tenho algumas respostas. A bênção de Abraão foi a justiça pela fé. A bênção de Abraão foi a justiça pela fé. Mas se a gente prestar atenção, a bênção de Abraão foi um filho. Abraão passou 25 anos orando para receber um filho. Sara era velha, era estéril e era velha. E a promessa de Deus para Abraão foi: eu vou te fazer como as estrelas do céu. A tua mulher vai ter menino. Então a promessa de Deus para Abraão era um filho. Amém? Estamos juntos aqui? Promessa de Abraão, Deus ia dar para Abraão um filho. Não é assim? Olha isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode confessar isso para você? Olhar para dentro de você. Talvez você enxergue aquele cenário de maldição, aquele cenário de heranças que foram deixadas pelos nossos antepassados, incapacidades, tristezas, angústias, depressões, infrutilidade. E parar de olhar para esse cenário e começar a olhar para o cenário daquele que te fez. O que te fez assim que você nasceu? A primeira palavra foi: e Deus o abençoou, dizendo. O resumo do Evangelho é bênção. Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para si, amados, e diga: todas as coisas concorrem para o meu bem. Todas as coisas concorrem para o meu bem. Você consegue dizer isso? Todas as coisas concorrem para o meu bem. Todas as coisas concorrem para o meu bem. Pastor, tu está dizendo que não vai ter dificuldade? Está dizendo que não vai ter luta, que não vai ter tribulação, que não vai ter angústia? Não, eu estou dizendo que todas as coisas vão concorrer para o seu bem. Vai haver cenários que você vai olhar e dizer: lascou. Mas você vai se lembrar de uma palavra que o Senhor falou, e você vai ficar com o cenário ou com o que Deus falou. E disse Deus, e Deus os abençoou dizendo: seja fecundo, frutifique, seja extraordinário, como as águas fazem com os peixes. Seja extraordinário, seja frutífero. Esse texto diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que as coisas estejam más, aconteçam ruins, porque vão acontecer. Nós estamos na vida. Quem está na vida é como quem anda de bicicleta. Vai cair. Em algum momento vai cair. Eu estou para ver quem foi que aprendeu a andar de bicicleta e nunca levou um tombo. Se não levou quando estava aprendendo, levou quando andou. Mas levou tombo. A vida é como andar de bicicleta. Vai ter tombo. Mas, amados, o que Deus falou é o que vai acontecer. Todas as coisas concorrem para o meu bem. Qual é a certeza que eu vou ter no meu coração? Deus está fazendo as coisas confluírem para mim. Concorrem. Essa palavra concorrer, irmãos, é como se as coisas estivessem disputando entre si. O Senhor disse: eu ordenarei que a bênção esteja com você. Há uma ordem. E o que esse texto está dizendo é: há uma concorrência nas coisas para alcançar os que amam a Deus. Então é como se as coisas estivessem brigando entre si e dizendo: nós estamos concorrendo para ver quem chega primeiro. Há uma concorrência para alcançar você. Agora, essa mensagem é diferente da mensagem com a qual nós acordamos algumas vezes? É diferente, irmãos. A mensagem com a qual acordamos algumas vezes é uma mensagem que desestimula de desesperança. Mas a mensagem de Deus é essa: está concorrendo as coisas para você. Então o que vai acontecer quando amanhece o dia? Você vai levantar os braços e dizer: Pai, obrigado. Porque eu sei que as coisas estão concorrendo.
Elas estão doidas, elas estão decidindo quem vem primeiro, para me alcançar. Irmãos, mas se de repente, imagine que os teus irmãos se voltam contra ti e te machucam. Imagine que os teus irmãos se voltam contra as pessoas que você mais ama, se voltam contra você, rejeitam você, ferem você, machucam você. O que é que você vai dizer? Estou lascado, ferrou, está tudo errado. Todas as coisas estão concorrendo para o meu bem. Ponto final. E se o passo seguinte fosse você ser jogado dentro de uma cova? Aí lascou-se tudo, eu só vejo agora um pedacinho do céu. Ainda bem que tem um pedacinho do céu para você olhar. Ainda bem. Porque o Senhor está fazendo as coisas concorrerem para você. Agora imagine que você levou uma surra, foi jogado no buraco, rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, nuzão. Então está lá você andando e citando esse versículo: todas as coisas estão concorrendo para o meu bem. Irmão, vão dizer, esse cara é doido, foi o manicômio que ele foi. Não, não sou doido, eu só estou andando sobre uma palavra. Aquele que me criou, ao me criar, disse: há uma sentença, há um endereço, há uma palavra direcionada. E você vai decidir em que palavra você creu. Se você creu na palavra do Senhor, todas as coisas o Senhor está fazendo concorrer para o meu bem. Ainda que os meus irmãos me odeiem, ainda que haja rejeição, ainda que eu seja lançado num buraco, mas mesmo no buraco há uma possibilidade de enxergar o céu. O processo seguinte: é vendido como escravo, está pelado e nu, suas vergonhas estão expostas, nada está acontecendo em meu favor. Mas é uma palavra que o Senhor disse: olha, está concorrendo para o seu bem sim. Estou cuidando das coisas. Há uma sentença liberada em seu favor, farei com que a bênção esteja com você. Chega um tempo em que você vai ser acusado de coisas que você não fez. Injustiças vão ser feitas e você diz: ferrou, está tudo contra mim, não vai funcionar, não vai acontecer. Minha vida foi um desgraça, para que eu nasci? Meu Deus, por que aquele óvulo não foi destruído naquele dia que papai e mamãe namoraram? Que droga, amaldiçoar o próprio dia que nasceu, como fez Jó, diante do desespero. Mas escute, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. O resumo do Evangelho é esse: os que creem são abençoados. Esse é o resumo, irmãos. O justo vai viver por fé. Não é pelo que vê, não é pelo que sente, não é pelas circunstâncias, não são pelas ondas, não são por causa dos inimigos em cima dos muros, é por causa de uma palavra daquele que nos criou e disse: Deus os abençoou, dizendo: seja extraordinariamente fecundo. Há uma palavra liberada para ser cumprida. E o que a gente aprende de Deus é que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Ela só volta quando o propósito acontece, quando ele se cumpre. Somente quando ele se cumpre. Então eu posso dizer: Deus está fazendo as coisas cooperar para o meu bem. Ainda que eu olhe ao meu redor e veja um buraco, ainda que eu olhe ao meu redor e veja inimizade, ainda que eu olhe ao meu redor e veja a minha nudez, a minha impotência, a minha incapacidade sendo conduzido contra a vontade em muitas circunstâncias. Eu queria que fosse diferente, mas eu não consigo. E o texto está dizendo: eu faço tudo cooperar para o bem daqueles que me amam. Vocês sabem que eu estou descrevendo a vida de José. A vida de José é assim: um garoto que já nasceu com os sonhos de Deus, já nasceu vendo os céus, ouvindo os céus, aliançado com os céus. Então, em tese, tudo iria ser muito bom, tudo iria ser muito certo, só que não. A última situação de José, ele é colocado na prisão, numa masmorra, e disse: agora que ferrou, eu só ando para baixo, quando deveria andar para cima, só estou andando para baixo. E Deus disse: tenha calma. Quando ele foi para as prisões, ele estava abaixo do seu trono. Quando ele foi para o seu nível mais baixo, na verdade era o seu nível mais alto. Deus tem um jeito esquisito de confundir os inimigos. Não é isso que está escrito em Deuteronômio 28? Eu vou confundir os teus inimigos. Eu vou confundir os teus inimigos. Aquilo que ele achava que lhe esmagaria é ao contrário. É ao contrário. Estruturas estão sendo levantadas. Eu estou forjando e formando um campeão.
José nunca salvaria o mundo se ele não tivesse passado fome. Ele nunca salvaria o mundo se ele não soubesse passar por onde ele passou, viver o que ele viveu. Deus está forjando campeões, tenha calma. Ele está no controle, nunca deixou de estar. Os que são da fé, esses são da bênção. Se você quer andar comigo, Deus falou, tem que crer. Tem que crer. E eu vou crer em quê? Primeiro que eu existo, e depois que eu sou bom. Que eu sou bom com aqueles que me buscam. Eu sou bom, eu sou galardoador daqueles que me buscam. Você vai ter que crer nessas coisas. Então esse texto está dizendo, sabemos que todas as coisas Deus faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, a este chamou e os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Mas no versículo 31, ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estão comigo aqui? É aquilo que eu disse para vocês. Por que o inimigo virá por um caminho e vai fugir por 7? Porque o Senhor está conosco. Então Paulo está dizendo, o que é que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem poderá nos resistir? Se Deus é por nós, quando iremos perder? Nunca. Então você tem a consciência de que Deus é por você? Você crê nisso? Que Deus é por você? Você crê nisso, irmãos? Que Deus é por você? Ou você crê que Deus é contra você? Porque segundo as Escrituras, quem é contra você é o inimigo, o adversário das nossas almas. Jesus é a nosso favor. Então o texto diz, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Diga comigo, aquele que não poupou ao seu Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Qual foi a bênção de Abraão? Ele ganhou um filho. Deus deu a ele um filho. Nós, pela fé, tivemos acesso à bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Um filho. Que filho Deus nos deu? Jesus. Deus nos deu Jesus. Paulo está dizendo, se Ele nos deu ao seu Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Estamos juntos? Deus nos deu Jesus. O que é que Ele nos negará? Nada. Você pode crer nisso? O que Deus nos negará? Nada. Ele já nos deu Jesus. Então, por meio da fé, nós nos tornamos unidos à mesma bênção de Abraão. O mesmo extraordinário que aconteceu a Abraão é o mesmo extraordinário que acontecerá em nossas vidas. Pela fé, Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus. Então, o que eu digo para os meus irmãos? Desafios vão vir, circunstâncias vão vir? Vão. Como é que você vai fazer? Vai se levantar e dizer, e fortalecer-se na fé, dizendo glória a Deus. Deus ainda é Deus, Ele não deixou de ser Deus. A sentença que Ele declarou no início do Éden continua valendo, e Jesus veio para ratificar de que é mesmo assim, é desse jeito. Se Ele nos deu Jesus, nos dará juntamente com Ele todas as coisas. O que Ele nos negará? Nada. Estamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É só você, Jéssica? Tem mais? Glória a Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu e também ressuscitou e está à direita de Deus a interceder por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouros, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte,
nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuro, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga comigo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós sabemos que todas as coisas estão concorrendo para o nosso bem, nós que amamos a Deus. Se Deus nos deu ao seu Filho, Ele nos dará também todas as coisas. Aleluia. Deus é abundante. Deus é abundante. Deus é abundante. Fala comigo, amado. Deus é abundante. Ele não negará. Foi o diabo que disse: não comerá de nenhuma árvore do jardim. Foi ele que falou assim. Mas Deus falou o quê? De todas as árvores poderás comer. A palavra do diabo é: não vai comer de nenhuma árvore. É assim que Deus disse. Mentiroso. É essa a mensagem que ele prega para você? Você não vai comer de nenhuma árvore. Você vai morar na fazenda, mas não poderá comer nenhum cabrito. Não aceita isso. Porque a palavra do Pai é: tudo que é meu, vosso. Todos os bois da minha fazenda é tua. Todos os cabritos da minha fazenda é tua. Tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos dizer isso comigo, irmão. Tudo é vosso. Não gostei, fica lá. Tudo é vosso. Vamos dizer de novo: tudo é vosso. Mais forte: tudo é vosso. Aprendeu isso? Vamos lá: tudo é meu. Tudo é meu. Eu sou de Cristo. E Cristo é de Deus. Ponto. Deus nos abençoe.